uma insurgência de boa parte da população contra um sistema que, na minha visão, o escraviza e manipula há décadas. Nós só vamos entender o que está acontecendo se nós entendermos este contexto. Qual é o contexto? Durante décadas, houve um conluio entre as elites do país para dominar o povo e escravizá-lo. Nós pagamos quase 5 meses do nosso trabalho por ano de impostos e não temos saúde, não temos educação, se quisermos temos que pagar, né? Não temos boa infraestrutura e tudo mais que você possa imaginar que é de competência do poder público nos é fornecido de forma precária. Por quê? Porque os recursos não são direcionados da forma que devia. Existe um sistema que suga esses recursos, dizendo-se porta-voz de um Estado democrático de direito, por exemplo, né? Sendo legitimados por esse discurso, na verdade eles escravizam o povo. E existia um mecanismo fundamental nesse processo. Qual era? A formação da opinião pública, a formação em massa da opinião pública, que era feita até algum tempo atrás exclusivamente por grandes veículos de comunicação. A referência disso é a Rede Globo. Então, todos nós nos informávamos como? Jornal Nacional. Isso, eu era assim. Você dava boa noite quando o jornal começava? Não cheguei a tanto não, mas eu estava lá sempre assistindo, porque eu acreditava que o que passava no Jornal Nacional era verdade. Sim. Alguém chegava a comentar um assunto e falava, não, passou no Jornal Nacional, então é verdade. Costume. Não é isso? Então eles usavam esse poder gigantesco de influenciar de maneira determinante a formação da opinião pública no Brasil conforme os seus interesses. Eu lembro que as pessoas diziam o seguinte, olha, todo candidato a presidente precisa ir pedir bênção para o Roberto Marinho. Né? E tal. Então isso era um poder estupendo e isso significa recursos financeiros, por exemplo. Não era à toa que até algum tempo atrás se direcionava R$1 bilhão de recursos públicos para a Rede Globo, né? Sim. Então a formação da opinião pública era formada de uma maneira vertical. Eram grandes veículos de cima para baixo, impondo à população brasileira uma determinada visão acerca de tudo, né? Aí vieram as redes sociais, Guilherme. Democratizou a opinião. Você lembra que a esquerda defendia a democratização da mídia? Com certeza. O que eles defendiam com a democratização da mídia, na verdade, era a concessão de rádios para amigos deles, de sindicatos, essas coisas assim. Eles nunca quiseram a democratização mesmo. Tanto é verdade que hoje a rede social veio e realmente democratizou a informação, a formação da opinião pública. Hoje qualquer cidadão, por mais simples e humilde que ele seja, se ele grava um vídeo debaixo de uma ponte e aquilo que ele falou interessa, desperta a atenção das pessoas, ele consegue uma audiência de milhões de pessoas. Então, a comunicação ficou completamente horizontalizada. Isso é democrático ou não? É muito mais democrático do que o modelo anterior, só que isso tem consequências. O povo começa a formar a sua opinião de forma independente. Já não depende mais, em grande parte, da Rede Globo. Ela perdeu, portanto, o seu capital. Daí esta insurgência, aí tem uma série de interesses que entram em conflito com isso, né? Durante todo esse tempo, Rede Globo, apenas como exemplo, existem outros veículos, posavam como isentos, como pessoas que levavam informação de qualidade e a verdade para as pessoas, né? E muita gente não percebia que, na verdade, a informação que eles nos traziam era manipulada conforme os interesses comerciais deles. É isso que ficou muito claro nos últimos anos. E aí a grande questão agora é o seguinte: essa democratização da mídia está afetando de maneira muito determinante as estruturas de poder do país. E eles estão agora determinados a reagir a tudo isso. Existe hoje uma convergência muito grande desse sistema no sentido de censurar o que o povo fala nas redes sociais. Isso está prejudicando muito os esquemas de poder deles, entende? E aí eles vêm com a justificativa, aquelas mais falaciosas que você possa imaginar, que qualquer ditatorzinho de uma república mequetrefe, vamos dizer assim, usa. Os mesmos argumentos que eles estão utilizando para censurar as redes sociais aqui são os mesmos que usam em Cuba, usam na Venezuela, usam na China, usam na Coreia do Norte. São os mesmos argumentos. Nós precisamos proteger o povo da desinformação. Guilherme, sabe como é que se protege as pessoas da desinformação? Com múltiplas fontes de informação. Então você tem um fato, você tem uma situação, e aí você dá a oportunidade de
todos falarem sobre aquilo e as pessoas têm a oportunidade de ouvir os dois lados. Quando as pessoas têm essa oportunidade, elas conseguem perceber a verdade, porque ela ouviu um lado, ouviu o outro. O que todo ditador precisa? Que as pessoas não ouçam o outro lado. É por isso que todo ditador tem como estratégia fundamental do seu domínio a censura. E é isso que está, na minha visão, acontecendo já sistematicamente no Brasil nos últimos anos.